Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Obra Mais Limpa, que é o canal que fala sobre limpeza pós-obra na prática. Mostro para vocês tudo o que acontece nesse universo maravilhoso da limpeza profissional pós-obra. Hoje nós vamos falar sobre o ladrilho hidráulico. Ladrilho hidráulico é um revestimento que pode ser utilizado tanto na parede quanto no piso. Mas ele é um revestimento muito poroso, ele é feito manualmente, ele é artesanal. Não vai para o forno, como a maioria dos revestimentos, como por exemplo uma cerâmica, um porcelanato. Ele é feito um a um e depois ele tem todo um processo de cura que chega até 40, 50 dias para você conseguir fazer a instalação dele. E ele foi instalado aqui nessa parede, mas eu vou te passar todos os passos. E antes, você se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha esse vídeo com seus colaboradores, com as pessoas que trabalham para você não errar mais no processo. O que foi feito aqui que está inadequado? Ou seja, não foi feito corretamente, por falta de conhecimento, na correria, a gente não sabe o que aconteceu. Mas a cliente me chamou e falou, olha, esse revestimento ele está esbranquiçado, ele está estranho. Você sabe limpar? Eu falei, sei, mas aqui já foi aplicado um impermeabilizante à base de água ou mesmo um hidrofugante. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos remover esse hidrofugante, fazer uma limpeza e depois nós vamos aplicar novamente o hidrofugante. É uma técnica que eu utilizo, que é rápida, que é prática e eu vou ensinar tudo para você aqui. Mas antes, eu quero mostrar para você como que é na íntegra todo esse revestimento. Dá uma olhadinha, que ele tá até em cima. Ele tá bem esbranquiçado. E esse esbranquiçado não é dele, tá? Isso é sujidade da obra, que quem aplicou não tomou o devido cuidado de fazer a limpeza. Tem até nesse canto aqui, ó, um escorridinho de tinta. Poxa, Célia, mas você é muito exigente. Não sou. Eu não sou tão exigente. Só que se você trabalha com limpeza profissional, você tem que ver que esse esbranquiçado aqui não pode ficar no revestimento. Olha que coisa feia. Era para ser vermelho, ele está esbranquiçado. Então a gente tem que tomar todo o cuidado e fazer uma limpeza adequada, principalmente entre esses registros. Tá vendo? Esbranquiçado, tá feio, não tá bonito. E é para ser algo aqui, pelo menos nesse lavabo, que melhore o aspecto desse revestimento. E a gente não tá vendo isso, né? A cliente não ficou satisfeita, quem fez isso fez na correria. E aqui, né, a gente tá para ensinar, não tá para criticar quem fez, talvez a pessoa na boa vontade quis resolver o problema, mas não ficou legal. Então eu tô mostrando em detalhes para vocês agora, mas vocês vão ver como vai ficar depois da nossa técnica, que é algo muito simples de fazer, e vocês vão entender como ele vai ficar depois. Olha só o que eu vou utilizar, é uma furadeira parafusadeira profissional, já uso ela há algum tempo, mas eu vou fazer apenas esse revestimento aqui para vocês verem, tá? Eu passando a mão aqui, ele tá bem granulado, ele tem excesso de produto, esse tá mais limpo, mas ainda não foi limpo. Mas eu vou fazer esse aqui para vocês verem. Porém, vocês vão ver o resultado que dá. Dá uma olhadinha lá em cima, é bem alto. Então, a gente vai fazer a limpeza lá de cima com a parafusadeira, vai descendo e vem até a pia, tá? Mas eu vou mostrar primeiro como que eu faço e depois a sequência eu mostro no final. Porque filmar lá, fazer na escada, alguém para segurar, o lavabo é bem pequeno, a gente tem que trabalhar com segurança, não se esqueçam disso, tá? É importantíssimo, fundamental você trabalhar na segurança. Então aqui vai ficar uma pessoa segurando para alguém executar esse trabalho. Então nós vamos começar, tá? A fibra aqui, eu pus uma fibra verde. Por quê? Porque ela vai tirar toda essa superfície que tem aqui, não só do hidrofugante, né, do impermeabilizante, como também da sujidade. A cliente, ela não tem tempo, ela quer rápido, porque ela alugou essa casa. Então ela quer que faça isso, deixa muito limpinho, e ela quer que faz hoje. Então a gente não poderia, por exemplo, fazer uma remoção com produto alcalino, tirando isso. Por quê?
precisa esperar todo o processo de secagem para aplicar o hidrofugante, por isso a gente vai fazer a seco. Bora? Bom, vocês viram aqui que não é um processo difícil de fazer, você vai passar várias vezes. Dá para perceber, pelo menos aqui a gente tá vendo, que ele ficou bem lisinho, ele estava todo granulado. Bem de pertinho aqui, vai ver que ele tá liso, bem lisinho. Essas manchinhas aqui, ó, dá para ver? Pois é, isso aqui, ele é bem poroso, então, a hora que foi fazer o lixamento da parede, depois que ele estava assentado, não foi coberto, ele absorve toda essa poeira branca do lixamento, ou seja, do gesso. Isso aqui não tem muito o que fazer, a não ser que você utilize uma lavagem com flotador. Mesmo assim, a gente vai tomar todo o cuidado do mundo para fazer essa limpeza. Não é o caso aqui. Por que não? Porque a cliente não tem tempo. Ela não tem tempo, ela quer o resultado, ela quer tirar a maior parte do esbranquiçado, aplicar o produto novamente e pronto. Caso você tenha tempo, né, se o cliente pedir para você fazer isso, você pode utilizar um flotador, que ele vai agir em suspensão, de dentro para fora, e aí você vai esperar depois de 24 a 48 horas para fazer a secagem, e aí sim aplicar o hidrofugante. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é que nós vamos passar politriz em tudo, tirar esse excesso, né, de impermeabilizante que tem aqui, fazer essa limpeza adequada a seco, depois passar uma fibra bem torcida, mas isso a gente vai mostrar no final, para depois você aplicar o hidrofugante. Bom, o que nós já fizemos, né? Aquilo que eu mostrei. Nós passamos a politriz aqui, né? Bastante, saiu aquele pó branco. Usamos um pano de microfibra para tirar toda aquela poeira, aguardamos secar. Aqui é um lavabo e ele é muito pequeno, então para a gente colocar a escada aqui, uma pessoa segurar, não cabe. Então não deu para gravar mostrando lá de cima, a gente começa lá de cima e vem até aqui embaixo. Então eu já fiz até aqui, tá? Dá para ver que tá úmido ainda, tá um pouco úmido porque a gente já fez. Eu fiz essa fileira primeiro, terminei nesta daqui, e agora eu vou aplicar aqui. Como que eu vou aplicar? Com uma trincha. O que é uma trincha? É um pincel bem fortinho, digamos assim, igual a mim. Esse pincel, ele vai ser umedecido aqui com um recipiente qualquer que você tiver. E nós vamos aplicar esse produto, que é um hidro-óleo fugante. O que é um hidro-óleo fugante? Ele repele água, tá? E vai repelir para que você não tenha nenhum tipo de sujidade absorvendo aqui. O que mais eu preciso só? Ele não vai mudar a coloração. Aquele esbranquiçado, essas manchinhas aqui que são provenientes do próprio revestimento, tá? Isso não sai, ele é assim, ele é natural. Dá brilho, Célia? Não dá, não dá brilho nenhum. Mas a gente impede que entre sujidades, tá? Óleos e outras sujidades como poeira. E é muito comum, né? Ele tem esse aspecto, que é um aspecto mais rústico. Se o cliente quisesse brilho, ele não colocaria um ladrilho hidráulico, porque ele é rústico. Bom, colocamos o produto aqui, é um produto novo da Limpô, da marca GIS, nós estamos testando. Aparentemente está tudo muito bem, ele vai selar muito bem. E nós vamos começar a aplicação. Então eu vou umedecer aqui esta trincha, tá? E vou começar a aplicar de cima para baixo, tá? Nesses movimentos.
sempre de cima para baixo. Eu vou fazer esta fileira aqui, olha como tem ainda produto na trincha. Você não precisa encharcar muito, deixar escorrido de forma nenhuma. É só vir aplicando. A quantidade aqui é generosa, mas sem desperdício. E aqui você toma um pouquinho mais de cuidado para você não deixar cair aqui nessa pedra. Então, você vem de baixo para cima, mas sempre na mesma posição, tá? Não adianta vir de uma forma, depois fazer de outra. Onde ele começar a secar, a gente pode vir colocando o que já tem na trincha, tá? Então, dá para perceber que é um produto que rende bastante. O óleo hidrofugante, ele não vai deixar nenhuma marca, diferentemente de outros produtos, tá? Então aqui, tá vendo? Ele tá bem molhado. Então nós vamos aplicar na lateral. Ele dá esse efeito molhado, porém, depois que ele secar, ele volta ao normal. Ele não dá brilho nenhum, ele vai manter a característica original do revestimento. Isso é o mais incrível de um hidro-óleo fugante. Não pode deixar escorrer muito aqui para não danificar o branco prime que está abaixo. Então a gente sela bem. Pode passar com a mesma trincha, porque ela ainda está... Olha aqui, dá para ver, ela faz micro espumas, né? Espumações, olha. Então, significa que tem bastante. Ah, Célia está passando pincel a seco. Não, não estou. Tem bastante produto mesmo aqui. Pronto. Bem passado, bem aplicado. Vocês veem que não é algo que demanda muito tempo. Precisa de bastante cuidado. Fazer com todo carinho, porque precisa ser bem selado. Agora de baixo para cima. Célia, pode fazer com pincel fino? Poder até pode, você vai gastar muito tempo e talvez não tenha esse mesmo resultado. Por isso que a gente usa a trincha. Uma trincha nova, uma trincha limpa. E depois que você utilizar esta trincha, você pode até lavar e reutilizar, tá? Não precisa descartar. Aí você coloca num frasco com um pouquinho de thinner, vai tirar toda essa oleosidade. Depois você lava com detergente neutro, põe para secar e pronto. Vai poder utilizar essa trincha novamente em outra aplicação, em outro trabalho. Vocês podem analisar que tem lugares que ele absorve com muito mais facilidade, outros não. Por quê? Porque é um revestimento absolutamente poroso. Ele é bem poroso. Ó, aqui já tá acabando. A gente reaplica. Tem lugares que ele absorve mais rápido, lugares mais devagar. Depende muito do revestimento, tá? Esse aqui é o produto ideal e recomendado, inclusive, pelo fabricante, que é para aplicar um hidro-óleo fugante. Esse revestimento também é utilizado para colocar no piso. Então, a gente tem que fazer, geralmente, antes de assentar, depois do piso bem limpo. Obviamente, que a gente não vai aplicar um selador, um hidrofugante, uma cera em cima do revestimento sujo. Que, infelizmente, foi o caso aqui. Tá? Por isso que a gente veio para refazer. Mas olha aí, não demanda muito tempo, tá? Lembrando que você começa sempre de cima para baixo. E aqui, para ficar mais fácil a filmagem, né? Para mostrar para vocês em um ângulo bacana que todo mundo possa ver, a gente fez dessa forma. Fez em cima primeiro e depois embaixo. Mas lá em cima já tá seco. Vocês podem observar que em cima tá bem seco. E ele mantém a característica original.
Sobrou um pouquinho de produto aqui, bem pouquinho. Eu vou colocar novamente. Não tem problema nenhum você reaplicar, porque ele não vai ficar marcado em um ou em outro revestimento, porque ele vai só absorver. Alguns demora mais para absorver do que outros. Normal. Pronto, nossa trincha já está sequinha. E daqui a pouco vai estar bem mais seco. Vocês vão ver que o resultado vai ficar bem bacana. É assim mesmo, é rústico, não tem brilho, ele tem algumas manchas. É normal de quem gosta do ladrilho hidráulico, por ser um revestimento rústico, combina com toda a casa, né? A casa é rústica. Vocês viram que é bem fácil, né? A remoção eu já fiz desta forma. Mas, Célia, e se eu tiver um tempo, né? Como eu disse no começo, se eu tiver um tempo, eu vou utilizar um produto alcalino. Pode ser um removedor de ceras e tintas, eu vou fazer uma lavagem, um pouquinho produto, fazendo uma esfregação e depois eu posso sim passar a politriz com o disquinho verde. Não tenho politriz, Célia, não dá para fazer. Você faz manualmente, uma fibra verde, vem fazendo a esfregação. Tem um outro tipo de remoção que a gente pode utilizar. Qual é? Um solvente. Então eu posso vir aqui, pegar uma estopa e fazer a remoção com thinner. O cheiro é bem forte, é bem tóxico, mas você pode utilizar um thinner. Não tem um thinner, você pode utilizar o Dissolve Tudo da Bellinzone. Também você vai conseguir esse resultado. Vai passar a estopa, vai embebedar bem a estopa com o produto puro, né? Porque é um solvente. E depois você vai tirar. Vai tirar esse resíduo todo. E aí sim, você lava ele novamente com produto alcalino para remover resíduos. Espera de 1 a 2 dias para secar. Isso é fundamental, porque se você não espera secar, você vai aplicar em cima, ele pode dar eflorescência, ou seja, vai criar parece um fungo branquinho. Então, sempre que o piso for poroso, uma cerâmica muito porosa, ou esse tipo de revestimento, né, que é base de cimento bem poroso, você precisa esperar secar para poder aplicar o óleo hidrofugante. Nesse tipo de revestimento, é o ideal esse tipo de produto, que é um hidrofugante. Se o cliente quiser brilho, o que é muito estranho, um cliente comprar um produto desse e querer brilho, mas pode acontecer. E aí sim você pode passar uma resina acrílica à base de água. Ela vai dar um leve brilho, tá? Isso depende muito de cliente para cliente você entender qual que é a diferença. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, bate um tambor, escreve nos comentários, Célia, gostei, como é que faz? Vou prestar atenção nos outros vídeos, que isso é bem bacana, porque só assim eu posso trazer novos conteúdos para você que trabalha ou que quer trabalhar com limpeza pós-obra, com limpeza profissional. Até o próximo vídeo.